Continuando a leitura da Dor ao Milagre, são 30 dias para viver suas maiores experiências com Deus, de Fabiola Melo. Capítulo 2, A Poda. João 15:2 diz assim: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Você já viu uma planta ser podada? É provável que sim. E olhar uma planta ser podada sem entender que biologicamente ela precisa dessa poda. Parece uma espécie de tortura, afinal a planta sente os cortes. Mas acontece que o processo da poda tem um propósito. Quando eu sofri o primeiro aborto, parecia ser a pior dor da minha vida. E aí eu pensei, acho que nunca vou passar por nada que seja mais doloroso do que essa perda. Até passar pela perda de mais um bebê. E a sensação que eu tinha era: meu Deus, parece que um pesadelo. Inacreditável que eu esteja passando por isso de novo e tão rápido. Eu mal havia me recuperado do primeiro aborto. Ainda estava tentando me reerguer, voltar ao meu normal, reorganizar as minhas emoções, porque eu havia me isolado de tudo. Era como se depois de chegar ao fundo do poço eu tivesse cavado um pouco mais. E quando comecei a respirar fundo, a minha vida começou a voltar ao normal e já não havia expectativa de engravidar tão rápido. Eu não só engravidei, como passei pela segunda perda. Engravidei pela terceira vez e logo em seguida meu sogro sofreu um infarto. Estávamos orando, crendo em algum milagre que Deus faria. Não sabíamos se o bebê ou o meu sogro, então Deus levou o meu sogro e o meu bebê. Antes disso tudo, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, a melhor fase do meu casamento, do meu trabalho, do meu relacionamento com Deus, quando de repente o chão se abriu diante de mim e eu senti perda total das minhas forças. Eu estava vivendo a pior dor da minha vida e eu nem entendia o porquê. E nessas horas, as perguntas que vêm ao nosso coração são: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus está me castigando? Será que Deus está me punindo? Até que eu entendi que o justo não é punido, é podado. Eu sei que se você estiver passando também por alguma dor, um sofrimento, por uma poda, você pode estar se perguntando: Deus, será que eu fiz algo errado? E Deus está te respondendo hoje: não. Essa poda que eu fiz em você não é porque você fez algo de errado, é porque você deu frutos. E como diz o texto de João 15, todo ramo que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos. Então, essa poda não é porque você fez algo de errado, essa poda é porque você fez algo certo. Você gerou frutos. Agora é hora de subir de nível. É hora de gerar novos frutos. Então, se você me perguntar, Fábio, por que os justos sofrem? Eu vou te responder: para gerar ainda mais frutos. Eu ainda aqui gerando frutos. Jesus era um homem justo, mas ele morreu numa cruz, ao lado de dois ladrões ímpios. Se você olhasse aquele cenário, Jesus estava sendo crucificado como alguém semelhante a eles mesmo não tendo pecado algum. Mas a diferença era que os dois ladrões estavam sendo punidos e Jesus estava sendo podado. A cruz foi a poda que mais gerou frutos em toda a humanidade. Nós somos frutos dessa poda. Você é fruto da poda de Jesus. Nós somos frutos dos sofrimentos de Jesus. Em tudo há um propósito, inclusive na dor em meio às perdas. Somos chamados a permanecer nele, na videira verdadeira, sendo podados para que possamos dar ainda mais frutos para sua glória. Pegue um papel e uma caneta e vamos alinhar o coração. Primeiro capítulo. Como você interpreta a analogia da poda em sua vida? Já passou por situações difíceis que podem ser comparadas a uma poda? Como essas experiências contribuem para o seu crescimento espiritual e pessoal? Responda. Número 2. O texto menciona que a poda não é um castigo, mas sim uma forma de impulsionar o crescimento e gerar mais frutos. Como essa perspectiva pode mudar a maneira como enfrentamos os desafios e as adversidades da vida? Responda orando a palavra. Versículo para oração. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos
desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não aquilo que se vê, mas no que não se vê, pois os que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ore com suas próprias palavras. Tire um momento com Deus, oração, medite e até a próxima leitura.